Boa noite a todos que nos acompanham no canal do Tempo, Peter Shaw e Ronaldo Coutinho. Estamos com quase 30 mil. Quem sabe a gente chegue nos 30 mil ainda essa noite ou no mais tardar domingo. Então vamos caprichar, pessoal. Se inscrever, acionar o sininho e acompanhar os diversos vídeos que nós temos publicados. E vamos começar com o que já aconteceu. Isso aqui é a anomalia de chuva de fevereiro. Praticamente estamos chegando ao fim de fevereiro. Como podem ver, as anomalias estão bem variáveis pelo Brasil. Vamos pegar aqui, ó. Na parte norte, essa região do Amazonas, e principalmente aqui onde está sofrendo bastante com as cheias, tem chovido. Uma boa parte do Amazonas, Acre, tem chovido bem acima da média. Nessas áreas em laranja, nós temos o que? Chuvas abaixo do normal. Pega aqui São Paulo, Triângulo Mineiro, Mato Grosso do Sul, centro-oeste e sul do Goiás, uma boa parte do Mato Grosso, boa parte de Rondônia, a metade sul praticamente do Pará, e nas áreas em tons de creme para o azul é onde tem uma chuva mais significativa. Quanto mais tons de azul, mais acima da média, que é o que pega principalmente aqui a região de Minas, Espírito Santo e boa parte do Rio. E aqui o que está acontecendo agora, pela imagem do radar. O radar está mostrando agora aqui as áreas de chuva, principalmente no São Paulo, pega Paraná também, que é a região do Maringá. Mas nós estamos aqui agora olhando mais o sudeste. Nós temos áreas de chuva que pegam aqui a região oeste de São Paulo. Vamos primeiro dar uma diminuída aqui, pega também o Mato Grosso do Sul. Aqui, ó, pega a região de Campo Grande, a área de Mato Grosso, aqui Mato Grosso Sul, Campo Grande, em direção aqui à divisa com São Paulo, Presidente Prudente, toda essa parte aqui de São Paulo está tendo chuvas e trovadas, pegando o norte paulista também, e aqui na área da Grande São Paulo, como a gente já havia avisado na segunda-feira, que quarta e quinta-feira, nós teríamos o quê? Problemas de pancadas fortes de chuva na região da Grande São Paulo, que é o que está acontecendo agora. Toda essa área aqui, que pega a Grande São Paulo, litoral paulista também, está tendo pancadas fortes de chuva, deve até granizo em alguns pontos. Aqui também na região de Piracicaba, vem aqui para a região ao norte de Itapetininga, ao sul de Botucatu, Iraí, e toda essa região aqui do estado de São Paulo está tendo nesse momento chuvas e trovadas fortes na região. Na área ali do Rio de Janeiro também nós temos áreas de chuva aqui na região serrana, pegando aqui Vassouras, Valência, com algumas pancadas, se aproximando de Petrópolis, aqui nessa parte sul de Minas, entre Juiz de Fora, Santos Dumont, Lima Duarte, são pancadas de chuva que estão ocorrendo. No Espírito Santo está mais calma a situação, não tem praticamente pelo radar, não tem chuva nenhuma a não ser aqui, bem no norte do Espírito Santo, ao norte de Valência tem algumas pancadas de chuva. Diminuindo mais o mapa, nós vamos ter aqui outros detalhes aqui de Minas, onde nós temos chuvas na parte norte e nordeste de Minas, na direção da divisa com a Bahia, aqui na região também entre Anápolis, Goiânia, perto de Brasília. Pena que na região central do país praticamente não tenha nada de radar. Tem alguma coisinha aqui de chuva na região de Manaus, na região aqui do Acre também tem chuva, aqui no sul, sudoeste do Amazonas. Voltando aqui agora para o nosso mapa, nós vamos ter a previsão de hoje para amanhã. Como vocês podem ver, toda a região norte do país com pancadas de chuva e trovada. Toda a região aqui do Amazonas, pancadas bem espalhadas, pegando principalmente aqui a região de Manaus, como já mostrou lá o próprio radar, tanto agora à noite quanto amanhã ao longo do dia. Pouca chuva na região de Roraima, mais nuvens do que chuva, talvez mais na parte sul e noroeste do estado. Aqui no Amapá também pancadas de chuva, principalmente na faixa leste do estado. O norte do Pará tem pancadas de chuva. Nessas áreas de tons mais escuros aqui, vermelho, significa chuva mais forte. Nos tons em azul, chuvas pancadas. Nos tons puxando do amarelo para o vermelho, onde tem uma condição maior para a chuva. E nos tons verdes é onde a chuva é mais fraca ou só nebulosidade. Mas tanto Amazonas como Pará, a chuva está bem espalhada pelos dois estados, pegando também aqui a parte sul, atrapalhando a parte de colheita, escoamento da safra e tudo mais. Aqui no Acre continua com chuva que pode continuar afetando a parte do rio. E assim como também toda a região do Amazonas.
Todos os países vizinhos também estão com chuva, inclusive aqui no Peru, que pega parte das nascentes dos rios que vão desembocar lá no Acre. Toda a selva peruana tem chuva, a Bolívia também, a parte centro-sul, que andava meio seco, está com pancadas de chuva, diminui um pouco a chuva aqui na metade norte da Bolívia e continua com chuva próximo dos Andes. No norte do Paraguai também pancadas de chuva e trovada. No Mato Grosso do Sul, tanto agora à noite quanto amanhã, pancadas de chuva. Pouca coisa aqui no sul do Mato Grosso do Sul e mais intensa aqui na parte leste, próxima a Goiás, Minas e São Paulo. Em Goiás, todo o estado com pancadas de chuva, ao longo tanto de hoje quanto amanhã. Triângulo Mineiro, que anda seco, começa a ter algumas pancadas de chuva, e São Paulo, que andava seco também, como a gente já viu no próprio radar, tanto agora de tarde e noite quanto amanhã, também teremos pancadas de chuva e trovada, um pouco menos aqui próximo ao Paraná, e chuvas mais fortes também no litoral paulista, assim como no do Triângulo Mineiro ao sul de Minas. Na metade norte de Minas diminui a chuva. O Espírito Santo, bem pouca chuva, assim como o Rio de Janeiro. Tocantins também vai ter pancadas de chuva espalhadas pelo estado. Então, toda essa região norte e centro-oeste tem uma situação boa de chuva. O Mato Grosso, a chuva se concentra principalmente na metade norte e toda essa faixa central aqui e o sudoeste é mais nuvens do que chuva. Essa região aqui fica com uma situação um pouco melhor para a colheita. Aqui já atrapalha mais a colheita e também as estradas, assim como a região aqui de Rondônia, o sul do Amazonas e o sul do Pará. Aqui nessa parte aqui de Primavera do Leste também tem pancadas de chuva, assim como ao longo do leste do Mato Grosso. Aqui mais especificamente entre Minas e São Paulo, tu vê que melhorou bem a chuva aqui em toda essa parte de São Paulo, incluindo aqui a Grande São Paulo, onde teve temporais isolados hoje, ainda vai continuar até o final da noite. Amanhã também poderemos ter nessas áreas aqui mais pancadas fortes de chuva, pega o litoral paulista também, desde o sul até a divisa com o Rio de Janeiro. Na parte mais oeste do Rio tem pancadas de chuva e nessa parte aqui mais nuvens do que chuva, assim como toda essa parte centro-norte de Minas e o Espírito Santo deu uma boa diminuída. Vai ter chuva, mas são chuvas mais irregulares. Nesses tons de verde é mais nuvens do que chuva. Então vai ter ou uma pancada num canto, pouquinha coisa no outro, na maior parte variação de nuvens e algumas aberturas de sol. Até quinta, até domingo, nós teremos o quê? Chuvas com bons volumes em todo o Amazonas, todo o Pará, toda a Rondônia, Acre, toda a região aqui dos países vizinhos, sul da Venezuela, Colômbia, toda a selva peruana, tudo isso aqui, essa região aqui vai acabar desaguando aqui para os rios da Amazônia. Então essa situação aqui continua complicada para a região do Acre, continua chovendo. E também toda a região amazônica aqui do Amazonas vai ter chuva que com certeza vai subir mais o nível dos rios. Pode chover forte na região de Manaus. Aqui em Roraima, chuva mais na divisa com o Amazonas e aqui na fronteira com a Venezuela. Assim como também chove bem no Amapá, no norte do Pará. Toda essa região aqui deveria estar com estiagem nessa época do ano. Está chovendo bem em toda essa área aqui. No Pará também está tendo chuva boa em toda a área, principalmente na metade sul, e vai continuar atrapalhando o escoamento da safra e a própria colheita. No Mato Grosso, a metade norte e a metade leste continua tendo chuva com frequência, principalmente à tarde e noite e eventualmente também de madrugada amanhã. Essa parte aqui do sudoeste e sul é onde tem um tempo mais seco. Aqui facilita um pouco mais a colheita, aqui atrapalha não só a colheita como qualquer tipo de tratamento e além das estradas, assim como todo o estado de Rondônia. O Goiás também com pancadas de chuva, mais fortes aqui na parte centro-sul e sudoeste, também atrapalha os produtores na parte de colheita, tratamento e escoamento de safra. Tocantins também pancadas de chuva por todo o estado, normalmente à tarde e noite, mas também de manhã vem. Normalmente em toda essa região aqui, o predomínio maior durante o dia é aquele céu totalmente nublado e com períodos de sol por entre as nuvens. Sempre com pancadas de chuva, períodos de melhora. No Mato Grosso do Sul dá uma melhorada aqui, talvez passe com pouca chuva nessa área aqui, pode facilitar a colheita nessa parte centro-sul do estado e fica um pouco mais instável aqui no leste. Então, de toda essa região, o Mato Grosso do Sul é o que apresenta períodos maiores de tempo seco. Assim como também o centro-norte do Paraguai, a Bolívia volta a ter chuva mais significativa no centro-norte e diminui um pouco aqui na parte sul.
Em Minas Gerais, aumenta a chuva na parte oeste, centro-sul e Triângulo Mineiro, continua com uma boa chuva em São Paulo, no Rio de Janeiro diminui e Espírito Santo também. Agora a gente vai no detalhe aqui para o sudeste. Aqui a gente vê aumentando a chuva em toda essa parte aqui de Minas, pegando a área do Café, a oeste de Minas, aqui na direção do Triângulo Mineiro. Continua com pouca chuva nessa grande área aqui de Minas, e que inclui BH. Aumenta um pouquinho aqui na região da Zona da Mata, aqui na parte de Juiz de Fora e cidades vizinhas, algumas pancadas de chuva, e continua com chuva significativa em toda essa parte de São Paulo. São Paulo, que andava bem castigado pela chuva, volta a ter uma situação melhor de pancadas de chuva, inclusive com chuva forte aqui no litoral paulista. Pode ser que haja algum transtorno nessa região aqui entre a Serra do Mar e o litoral, algum transtorno também em São Paulo. Provavelmente sábado e domingo também poderá ter aqueles problemas normais em São Paulo, onde dá um chuvão, alaga pontos da cidade, pode trazer deslizamento, enfim. É sempre tomar cuidado, especialmente entre a tarde e a noite. Então toda essa região aqui pode ter volumes expressivos de chuva pontuais. Em alguns casos, às vezes até mais de 100 milímetros em pouco tempo. No Rio de Janeiro fica mais na parte aqui de divisa com Minas e na parte oeste do Rio, divisa com São Paulo e a região aqui de Angra dos Reis. Na capital Rio, pouca chuva ou mais isolada. À medida que avança aqui para o norte do Rio, diminui a condição de chuva, tem mais períodos aproveitáveis do que com chuva. Assim como o Espírito Santo também, as chuvas voltam a ficar mais irregulares. E toda essa parte de Minas também. Tem chuva, mas mal distribuída. E nos próximos 10 dias, vocês veem que volta a aumentar a chuva aqui no estado de Minas, continua com chuva aqui em São Paulo, claro que não é direto, vai ter alguns dias em que pode passar o dia inteiro sem chover. Isso aqui é de hoje, dia 25, até o começo de maio, de março. Então preocupa mais essa região aqui de São Paulo, desde a divisa do Rio, pegando a Grande São Paulo, aqui o extremo sul, principalmente essa parte do litoral centro-sul de Santos, em direção à divisa com o Paraná, aqui poderá ter transtornos em relação à Serra do Mar, deslizamento, alagamentos, saída de leito de rios. Nessas áreas aqui, temporais isolados, não dá para descartar, assim como na Grande São Paulo, poderá ter volumes bem expressivos de chuva nesse fim de semana e alguns dias da semana que vai entrar. No Rio, volta a aumentar a chuva na direção aqui da metade norte do estado e também na capital. Talvez na semana que vem, pode ter alguns temporais isolados também na cidade do Rio, ou trovada forte de verão. No Espírito Santo, volta a aumentar um pouco a chuva também na semana que vem, assim como nessa parte aqui de Minas, incluindo a região de BH. Na área do Café, em Minas e São Paulo, também tem bons volumes de chuva. Para quem está na parte de colheita, atrapalha. Para quem tem culturas em andamento, ajuda. Pode até provocar alguma erosão em alguns casos. Para quem quer fazer alguma adubação de cobertura, é uma época boa para aproveitar esses períodos de chuva. E para quem quer fazer algum plantio, já atrapalha um pouco mais. Então, vai ajudar e atrapalhar ao mesmo tempo em vários tipos de lavouras, dependendo do estágio que tiver. Hortas comerciais, o excesso de umidade também atrapalha, com doença, e atrapalha até mesmo a colheita e o escoamento dos produtos. Então, na parte de São Paulo, que andava seco, agora volta a ter chuva, assim como o Triângulo Mineiro e aqui a parte centro-sul e oeste de Minas. Na outra parte de Minas, diminui a chuva. Aqui para os próximos 15 dias, como pode ver, quase todo o norte do país com chuva acima ou bem acima da média, o Mato Grosso, o centro-oeste praticamente inteiro acima da média, volta a ter mais chuva aqui no Mato Grosso do Sul. Aqui a gente tem que ficar com o pé atrás, porque até alguns dias atrás ele estava colocando a metade sul abaixo da média e com chuva mais acima nessa região. Agora desceu um pouco. Isso vai ajudar o milho safrinha que está começando agora a germinar, iniciar o desenvolvimento onde foi plantado. Assim como o centro-oeste, centro-norte do Paraguai, toda a Bolívia e Peru nessa faixa aqui. Essa parte aqui já vai incomodar aqui o Acre, mantendo os rios bem acima do normal. O norte do Peru, aqui a região da Venezuela e a Colômbia, chuvas abaixo do normal. Aqui no Mato Grosso prejudica a colheita, porque está indicando que final de fevereiro e os primeiros 10 dias de março, nós teremos aí problemas com excesso de umidade, atrapalhando colheita e as estradas da região. Rondônia também, sul do Amazonas, sul do Pará,
Começa a dar uma diminuída um pouco na chuva aqui no centro-sul do Tocantins, continua com boa chuva no norte do Tocantins. Goiás praticamente inteiro com chuva acima da média, atrapalhando principalmente essa parte sul aqui do Goiás com excesso de chuva. Quem está na colheita atrapalha. Quem tem cultura em andamento ajuda, incomoda na parte de tratamento. Nessa parte aqui do Mato Grosso do Sul, vamos ficar com o pé atrás para ver se realmente confirma. Mas pelo menos nos próximos dias tem bons volumes de chuva. Algumas culturas que ainda estavam na fase final, essa chuva ajuda bastante. E São Paulo, que andava bem seco, vai ajudar bastante esse excesso de chuva aqui na recuperação um pouco da estiagem, dos mananciais e das represas, assim como o Triângulo Mineiro também. Na parte metade norte de Minas, dá uma secada e diminui a chuva ou fica mais irregular, assim como o Rio e o Espírito Santo. Então, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás, Mato Grosso, Pará são as regiões que vão ter o incômodo com chuva. E também aqui chamando a atenção, o norte do Pará, Amapá e Roraima, com excesso de chuva em plena estação seca. E aqui os próximos 46 dias. Volta a ter chuva mais significativa aqui em Minas Gerais, continua em São Paulo, principalmente aqui na parte sul de São Paulo, com algum transtorno. Volta a aumentar a chuva de novo no Rio, no Espírito Santo. Então aqui vai ser o quê? Chuva irregular. Dá uma parada agora e no decorrer de março, começo de abril, volta a ter chuva mais significativa aqui entre Goiás, Minas, São Paulo e Espírito Santo e um pouco no Rio. Mato Grosso do Sul, se mantiver assim, vai ser bom para o início da safra, mas não acredito muito não, vamos esperar na rodada de segunda e a próxima quinta para ver se mantém. Começa a diminuir a chuva aqui no sudoeste do Mato Grosso, continua com excesso de chuva aqui entre março e a primeira parte de abril, ajuda no milho safrinha, mas prejudica na finalização da colheita e nas estradas. O Pará com chuva excessiva em boa parte, reduz a chuva aqui no litoral do Pará e Marajó e principalmente aqui continua com muita chuva numa época de seca. O Amazonas dá uma reduzida na chuva, assim como Acre e Rondônia. Aqui ajuda a diminuir um pouquinho os efeitos do excesso de chuva. Continua com chuva acima da média entre a selva peruana, boa parte da Bolívia e o centro-norte do Paraguai, também atrapalhando para quem está finalizando colheita. Mas São Paulo, Minas e Goiás, essa aqui é uma notícia muito boa para o setor energético. Vai ajudar a recuperar mais um pouquinho as represas, especialmente São Paulo. Atrapalha a finalização da safra e o escoamento, mas ajuda bastante no setor energético. Torcer para que mantenha. Aqui é uma incógnita para ver se realmente vai manter ou não. Aqui ele estava dando nessa área a chuva abaixo da média, melhorou um pouco. Daqui para cá ele manteve a chuva acima da média, que vai ajudar inicialmente na safrinha de milho, pelo menos aqui no Mato Grosso. Aqui no Goiás também vai ajudar um pouco no começo da safrinha de milho. Aqui no Tocantins começa a dar uma reduzida, mas depois volta a aumentar de novo. Continua com boa chuva no norte aqui do Tocantins. Então, Pará, Mato Grosso, Goiás e Sudeste como um todo poderão ter bastante chuva entre março e começo, meio de abril. Aqui as famosas águas de março. Temperaturas que já ocorreram nos últimos 30 dias. Boa parte do norte normal e nessa grande área aqui em laranja temperaturas acima da média. Espírito Santo, Rio abaixo da média. Aqui o norte do Paraná, o oeste do Mato Grosso do Sul, Paraguai, Bolívia, toda essa região aqui abaixo da média no miolo do verão. Para amanhã nós vamos ter de praxe toda essa região aqui, temperaturas mínimas variando de 22 a 26 graus. Aquela noite abafada tradicional da região, mais abafada aqui no Pantanal Mato-Grossense e Sul Mato-Grossense e mais friozinho aqui entre o Paraná, São Paulo, Minas Gerais, toda essa parte montanhosa aqui e pegando aqui uma parte de Goiás, entre Goiânia e Brasília, com uma noite mais agradável de 17, 16 a 19 graus. Aqui mais especificamente fica fresquinho aqui nessa parte de Minas. Tem uma região aqui que é do Charco, que acho que há 2 dias atrás registrou 3 graus e 1/10 de mínima. Tem muita área que tem estações particulares que tem tido temperaturas bem abaixo de 10 graus, mas são estações elevadas, 1.400, 1.500, 1.700 metros de altitude, que naturalmente é frio mesmo. Então, nessa faixa aqui mais elevada, as mínimas ficam abaixo de 10. Boa parte dessa região entre 14 e 19 graus, assim como a região serrana do Rio. No Rio de Janeiro, abafado, de 22 a 25,
abafado na região de Vitória, 22 a 25, até agradável na Grande São Paulo, de 17 a 20, fresquinho aqui na Serra da Mantiqueira, boa parte do interior paulista, com mínimas entre 17 e 20 graus. Abafadão em toda a Baixada Santista, de 23 a 26 graus. Durante a tarde sobe a temperatura, como vai ter bastante chuva, boa parte dessa enorme área aqui, as máximas ficam em média entre 28 a 32 graus, um outro ponto acima. Mais quente aqui nessa parte aqui do Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, onde pode chegar acima dos 32, 34 graus. E bem quente aqui na região do Paraguai e norte da Argentina, onde passa dos 34, 36. Na área ali de São Paulo, fresquinho aqui no sul de Minas, por causa da chuva, mínimas variando de 18 a 22 graus. Boa parte dessa região aqui, as máximas ficam entre 25 e 28 graus. Aqui no litoral entre Espírito Santo e Rio de Janeiro, acima dos 30 nas regiões mais baixas. Na capital do Rio, em torno de 30 graus. São Paulo, 25, 28, 24, 28 graus, está até agradável para verão. E abafadão aqui na região de Santos. Não desce e não sobe muito, fica a maior parte do dia entre 25 e 28 graus, com sensação de abafamento. Chove e refresca, para de chover, abafa. Para os próximos 10 dias, toda a grande área aqui vai ficar próxima do normal, um pouco abaixo, um pouco acima. Aonde chove mais, fica mais frio, fresquinho, nessas áreas aqui. Aonde chove menos, fica mais quente. Nos próximos 46 dias, vai se aproximando do normal na maior parte do norte, centro-oeste e sudeste do Brasil. Toda essa região aqui mais próxima do normal, um pouco abaixo, um pouco acima da média, mais acima do que abaixo. Ficando mais fresquinho aqui no Mato Grosso do Sul, Paraguai e sul da Bolívia. Aqui já é consequência das primeiras entradas de frio que devem acontecer entre março e abril. Provavelmente o milho safrinha aqui no Mato Grosso do Sul poderá enfrentar algum risco de geada a partir ali da segunda, finalzinho de abril e decorrer de maio para frente. Então nessa área aqui do milho safrinha, Mato Grosso do Sul e Paraguai, vai ter problema o quê? Com estiagem e com frio e com alongamento do ciclo. Como eles plantaram muito tarde, provavelmente vão correr risco com geada em maio e junho. Esse ano o frio chega mais cedo, assim como também aqui nessa parte de São Paulo. Para o pessoal lojistas que tem roupa, vestuário, principalmente São Paulo, capital e outras áreas, esse ano o frio ajuda, ele chega cedo e vem com uma certa intensidade, não com frequência, mas com intensidade vez ou outra, e o problema maior para o pessoal da loja é programação em função da economia. O dinheiro anda curto da população, mas tendo frio o pessoal vai se obrigar a comprar, principalmente para quem tem filho em idade pequena, de 5 a 15 anos, que cresce muito. Mais que 2 anos não tem como não ter que comprar roupa, especialmente nessa área mais fria aqui de São Paulo, sul do Brasil, aqui no sul de Minas também vai ter alguns períodos de frio bem acentuado. Quem sabe até BH sobre um pouquinho de frio. E lembrando sempre aqui do canal, para o pessoal se inscrever, acompanhar, acionar o sininho, acompanhar o nosso canal aqui e vamos torcer para que a gente chegue nos 30 mil antes de acabar o mês de fevereiro. Agradeço a participação, lembrando que esse é o vídeo do Centro-Oeste, Sudeste e Norte, vai ter um vídeo do Nordeste e um vídeo do Cone Sul. Voltamos no domingo. Da Climatea, Ronaldo Coutinho.